prazer estar aqui com vocês essa manhã, iniciando o Congresso da UFBA e iniciando os trabalhos da nossa mesa, Ações Afirmativas e Universidade. Eu gostaria de chamar para compor a mesa, para começar o mais rápido possível as nossas discussões. Cássia Bastos Maciel, proreitora de Ações Afirmativas da Universidade Federal da Bahia. Rosângela Araújo, coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinar sobre a Mulher da UFBA. Viviane Vergueiro, professora do IAC. Professora Paula Barreto, coordenadora da Cor da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Professora Márcia Tavares, coordenadora do PPG-NEM. Nós temos ainda a professora Matilde Ribeiro, só que nós acabamos de falar com ela, está em trânsito, mas está chegando. Então, para não atrasar a mesa que virá em seguida, a gente vai começar e quando ela chegar, nós a convidamos para a mesa. Pode ser assim? Então, vamos sentar. Eu gostaria de passar a palavra à Cássia Bastos Maciel, que vai apresentar a proposta de minuto. E Denise Vieira, nossa ouvidora, professora Denise Vieira, ouvidora geral da UFBA. Então, vamos passar a palavra à professora Cássia. Para compor nossa mesa, gostaria de convidar a professora Matilde Ribeiro, da Unilab. Nós vamos ouvir agora a minuta. Cássia Maceira, nossa casa produtora. Pessoal, bom dia a todas e todos. Saudar todas as companheiras da mesa, né? Uma mesa exclusivamente feminina. Isso é importante. Primeira ideia de pensar essa mesa, vou tentar ser sintética, porque a gente tem uma mesa extensa e várias contribuições. Então, eu vou me focar exclusivamente na proposta da minuta e vou deixar as nossas colocações sobre a questão da própria minuta e da política de ações afirmativas na UFBA para o momento do debate, para que a gente possa ouvir todos que estão na mesa. E na sequência a gente tem uma outra mesa também muito importante com o professor Molef, que vem da Temple University, discutir aqui com a gente racismo e produção de saberes na universidade. Então, assim, rapidamente, né, o processo de ações afirmativas na UFBA, através da adesão ao sistema de reserva de vagas, se deu há cerca de 10 anos atrás. Naquele momento foi criado um grupo de trabalho que discutiu a questão das ações afirmativas e a elaboração de um programa de ações afirmativas, né? Mas esse trabalho ele ficou na parte do estudo inicial, da elaboração da proposta de política, mas o que foi adotado como resolução na Universidade Federal da Bahia foi apenas o sistema de reserva de vagas, né? Não foi discutido na sequência
um programa e uma política universitária que realmente garantisse ou se propusesse a discutir a questão da permanência. Então, mais recentemente, né, identificando aí esse vácuo, nós buscamos levantar o que já tinha sido feito na universidade, bem como identificar quais são os grupos de pesquisa e núcleos da universidade que trabalham com essa temática. Então, pensando na própria questão regimental de apresentar à comunidade algo que pudesse ser discutido, que pudesse ser maturado, a equipe da PROAI elaborou, sob a coordenação da professora Iole, essa minuta. Então, é nesse ponto que eu quero colocar. Né? Esse é um primeiro documento, é um esqueleto, é um embrião, é algo que só vai tomar formato quando ele for aprofundado e validado pela própria comunidade universitária. A nossa ideia é que esse documento venha a ser objeto de uma consulta pública nos moldes da Lei de Participação Nacional, que é o mesmo modelo que a gente está adotando para a política de assistência estudantil. Então, é a primeira vez que esse documento está sendo colocado publicamente, objetivamente, para a contribuição de todos e melhorias. E nós vamos apresentar, logo depois do Congresso, o calendário de discussão desse documento em formato. Então, vou ser breve, né, porque é um documento um pouquinho extenso, não vou ler o documento todo, só vou apresentar para vocês em formato do que a gente pensou. Então, inicialmente, né, qual é o conceito, ou de forma mais geral, que a gente está trabalhando sobre ações afirmativas, que é uma definição de Joaquim Barbosa, então, ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. As ações afirmativas consistem em políticas públicas e também privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de complexão física, impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas. Elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural e enraizada na sociedade. Claro que uma concepção de ações afirmativas para figurar uma política universitária, né, não vai se basear apenas no referencial. Então, isso, com certeza, vai ser muito mais aprofundado e acrescentado pela comunidade nas discussões que nós vamos fazer daqui por diante. Aqui, todo o marco legal básico que a gente utilizou, né, na Administração Pública Federal, a Constituição, Programa Nacional de Ações Afirmativas. Na UFBA, a gente está destacando, né, nos marcos da UFBA, onde é que tem coisa do Estatuto da Universidade, seus objetivos, regimento interno da reitoria, né, o papel da própria pró-reitoria de ações afirmativas, assistência estudantil. Esse é um debate que a gente quer levantar com a comunidade universitária. A pró-reitoria de ações afirmativas e assistência estudantil, ela permanece na comunidade como a ideia de um setor que cuida das coisas dos estudantes, né, como aquele lugar que fornece bolsas, como aquele lugar que está diretamente relacionado, como a gente vê ainda membros da comunidade, aos estudantes carentes. Então, é necessário que, até para que esse equipamento de gestão da universidade tenha um papel efetivo e possa contribuir com aquilo que está proposto para ele, que a gente discuta também qual é o papel da pró-reitoria. Né? Que a gente discuta também que assistência estudantil como estratégia dentro do campo de ações afirmativas, como direito humano, não é só um lugar que distribui bolsa na universidade. E a ideia também que essa própria pró-reitoria e sua equipe possam se repensar e propor coisas à universidade para além disso. Porque uma política de ações afirmativas não é exclusiva para os estudantes, tem que ser uma política que englobe a comunidade como um todo. Faltou um slide do marco legal. Está faltando um, tem uma série de coisas. Tá. Então, a estrutura do documento, né? Como é que a gente organizou? Vem um marco legal subsidiário, uma série de legislações que a maioria aqui já conhece, né? LDB, PNE, PNAES, Plano de Política para as Mulheres, Estatuto da Igualdade Racial, Lei 10.639, a Lei 11.645, Plano Nacional de Direitos Humanos, Programa Nacional Brasil Sem Homofobia, Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos LGBT, Metas do Milênio da Organização das Nações Unidas, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento,
Declaração de Durban, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. Bom, a gente foi buscar aí um marco legal bem extenso. Então, a gente começa com os conceitos e objetivos, né? Que a nossa, identificando o que é que a gente está entendendo como uma política de ações afirmativas da UFBA, que é constituída por um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que norteiam a elaboração e a implementação de programas e ações institucionais que promovam o acesso de grupos historicamente excluídos e discriminados da educação superior e a permanência dos mesmos por meio de enfrentamento às discriminações e preconceitos, contribuindo assim para que a comunidade estudantil, aqui eu faço, né, um ponto que é o que a gente falou antes, a gente vai melhorar ainda, mas não só a comunidade estudantil, porque na verdade o documento está propondo a política para a universidade como um todo, né? Trilha o caminho da vida universitária com igualdade de oportunidade, logre êxito através da superação cotidiana dos desafios e adversidades, especialmente aquelas que são fruto de sexismo, racismo, xenofobia, capacitismo, LGBTfobia, idadismo, etarismo, intolerância religiosa e outras. Essa discussão, a professora Denise, que é ouvidora, está aqui presente, e nós já viemos nos reunindo com outros órgãos da universidade, exemplo da coordenação de correção, Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, Comissão de Ética, para discutir exatamente essa questão das violências que se reproduzem aqui na universidade, como enquadrar isso, porque, por exemplo, tem membros da comunidade que entendem que o RJU, que é a Lei 81.112, e o Código de Ética dão conta de todas as questões que possam estar postas. No nosso entendimento, não. No nosso entendimento, a gente tem que ter um outro documento que trate dessas violências simbólicas, porque como a coordenação de correção, né, um exemplo, é capacitada para o reconhecimento disso, as unidades universitárias elas têm autonomia para abrir sindicâncias, para investigar casos. Então, se a gente não tem, como é que essa coordenação de correção, que é responsável por orientar e dar suporte às comissões de sindicância, vai trabalhar se esses colegas, né, não tiverem uma capacitação, não só a capacitação da área, mas o entendimento de que essas violências são tipificadas. Vou dar um exemplo. Numa das nossas unidades foi aberta uma sindicância para apurar uma violência sofrida por uma estudante, né? Ela está sentada na mesa, o professor chega, um homem branco, e diz, ela só podia ser preta mesmo para estar sentada em cima da mesa se aparecendo. É aberta uma comissão de sindicância para poder apurar isso, e a comissão de sindicância chega à conclusão que aquele professor, uma pessoa inserida na comunidade, uma pessoa muito querida, muito brincalhona, sempre fez isso com todo mundo, claro que não estava escrito assim no papel, né? Mas que só a moça que se ofendeu, porque ninguém se ofendia com essas brincadeiras dele. Então esse caso é muito simbólico, primeiro para afirmar o óbvio. Há racismo na universidade, como há racismo em todos os lugares. Né? Há sexismo na universidade. E há flagrância evidente de que a universidade não dispõe de mecanismos ainda para combater essas violências, seja no caráter preventivo pedagógico, seja no caráter punitivo mesmo que deve existir. Não vou ler os slides, tá? Para a gente andar mais um pouquinho, isso vai ficar já disponível para quem quiser, porque a ideia é popularizar e apresentar para que a comunidade possa contribuir, bem antes da consulta pública, inclusive. Então, dividimos aqui os princípios e diretrizes, a ideia da articulação da assistência estudantil como estratégia de ação afirmativa e da ação afirmativa como direito é algo já amplamente defendido no país, desde a implementação do sistema de cotas na universidade, mas a gente ainda acha necessário marcar isso. Por quê? Porque depois da Lei 12.711 se tornou obrigatório a reserva de vagas. Mas ainda há membros da comunidade que desconhecem ou que não entendem, que acham que, fazendo uma correlação simplória do investimento em assistência estudantil, a gente tem que rever o sistema de reserva de vagas. Né? Então, a luta é uma luta constante, que não é um documento que vai conseguir dar conta disso, mas a gente precisa aprofundar a discussão disso com a comunidade. Então, os princípios e diretrizes. Na sequência, essa política está visando também incorporar e atualizar a resolução que a gente já tem sobre o sistema de reserva de vagas no acesso à graduação.
ela inclui uma discussão que a universidade está iniciando, que é a reserva de vagas na pós-graduação. A gente tem discutido já com a APG, que é a Associação de Pós-Graduandos da UFBA, com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A ideia é fazer inicialmente um levantamento socioeconômico e propor também uma política tanto de assistência estudantil para a pós-graduação e a questão da reserva de vagas com pertencimento étnico-racial e identidade de gênero, né? Você vai ter que passar por uma resolução, mas estamos com a responsabilidade de iniciar com a comunidade universitária esse debate. As políticas de permanência, a gente está trazendo o conceito de permanência material e permanência simbólica, lembrando que não são conceitos estanques, né, mas é uma forma de organizar, mas eu acredito que essa questão conceitual e de conteúdo do documento, da perspectiva, a gente vai ter um enriquecimento a partir da discussão com a comunidade. As políticas de permanência simbólica, então a gente está destacando aqui o uso do nome social pelo corpo docente e técnico administrativo. Há um debate com a comunidade indígena também, a PROE propôs uma resolução. Estamos trazendo a questão da utilização dos banheiros, então o texto ficaria permitida a utilização a partir da identidade de gênero de banheiros, vestiários e outros espaços que sejam segregados por gênero. Estamos apontando também a vedação do uso do nome da universidade em conteúdos que propaguem ou estimulem ideias racistas, sexistas, LGBTfóbicas, de tolerância em grupos de internet e outras mídias. Eu acredito que esse não seja um fenômeno só da Universidade Federal da Bahia, né? Tem um grupo no Facebook com mais de 20 mil pessoas chamado Grupo UFBA. Provavelmente foi da iniciativa espontânea de algum membro da comunidade, mas é um grupo que carrega o nome da universidade. E é um grupo que tem, assim como outras mídias sociais, refletido os conflitos, tensões e violências que a gente vive na universidade, esse limite aí entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Será estimulada a adoção da inflexão de gênero ou uso da linguagem neutra em toda a documentação oficial da UFBA. Isso é muito importante, porque cada regimento que é feito, cada resolução que é feita, é um debate duro dentro do grupo que está constituindo, né? Porque acha que... Então, a gente tem que colocar isso também numa resolução. As ações e atitudes preconceituosas e discriminatórias, pautadas em estereótipos de gênero, raça, etnia, diversidade afetiva e sexual, geração, religião, capacidade, dentre outras, serão passíveis de punição. Aí é que a gente está propondo o programa institucional de caráter permanente de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à xenofobia, ao capacitismo, à LGBTfobia e intolerância religiosa. Aí nós passamos aqui nos próximos slides a discorrer sobre esse programa de enfrentamento, né, que assim como o documento como um todo, a gente vai ter que ter um momento específico para discutir o conteúdo dele. Estamos propondo também o programa de educação em direitos humanos, né, que é uma ação de cunho educativo e preventivo direcionado para a formação inicial dos discentes e para a formação continuada dos trabalhadores, docentes e técnicos administrativos. Uma das questões que a gente identifica é essa lacuna na capacitação dos trabalhadores. Se a gente for avaliar os planos de capacitação dos últimos anos, tem um conteúdo técnico, gerencial forte, mas as questões relativas aos direitos humanos, elas não entravam na capacitação. Então, aí, a partir a coordenação da professora Iori, que é a coordenação de ações afirmativas, educação e diversidade, junto com a PRODEP, elaboraram, a professora Janza está aqui, que é professora, a professora Márcia também, elaboraram um módulo de capacitação de 100 horas, né, dividido em 3 temáticas, então tem o nome social e administração pública, gestão universitária, as questões de gênero e gestão universitária, as questões étnico-raciais. E assim, para nós é uma felicidade, eu sou oriunda do movimento sindical, fui dirigente da SUFBA, e a gente discutia muito isso no plano de capacitação, então para mim particularmente é uma felicidade muito grande ver essa temática ser incorporada no plano de capacitação dos trabalhadores da UFBA. E o que a gente está propondo aqui nesse documento é que isso seja incorporado também aos trabalhadores terceirizados, como uma cláusula, né, de contratos que a gente vem discutindo, e a gente sabe que uma das facetas do racismo também é nesse espaço nos colocar uns contra os outros. Então é nessa ponta da relação nossa com os colegas vigilantes, recepcionistas,
né, trabalhadores terceirizados. Eu estou falando só dos terceirizados, né? Porque do quadro a gente sabe que a sala de aula é, por excelência, um espaço de reprodução de violências, não só as salas de aula, os outros equipamentos da universidade. Eu entrei na universidade como auxiliar de enfermagem na maternidade Climério de Oliveira e depois entrei em psicologia pelas cotas, né? E eu vi uma médica lá na maternidade me dizer que depois do curso de auxiliar de enfermagem não se achava mais empregada doméstica, né? E que ótimo que agora com as políticas de inclusão na educação superior e com a PEC das domésticas vai ser bem mais difícil achar, com certeza, alguém que queira ser escravizado. Avançando, matrizes curriculares, atividades complementares e programa de qualificação dos trabalhadores da UFBA. O acervo bibliográfico, a produção teórica e técnica, os projetos pedagógicos dos cursos da universidade devem refletir a diversidade simbólica e material em termos de territorialidade, de gênero e étnico-racial. Aí tem um programa de responsabilidade social que eu já antecipei, que é essa questão dos contratos com as empresas terceirizadas e uma série de exigências, tanto de capacitação quanto de coisa. Porque hoje, quando essas coisas acontecem, o trabalhador do quadro, seja técnico, seja docente, ele vai passar por uma sindicância, aquilo pode gerar alguma coisa ou não. Mas os trabalhadores terceirizados, eles são imediatamente demitidos como se isso fosse uma resposta a ser dada, né? Nós lembramos do caso infeliz de violência que um morador da comunidade sofreu no restaurante universitário. Então a imprensa cai em cima e naquilo se dá uma resposta, mas não é esse caminho que a gente entende que a universidade deve seguir. Aí vem também a questão de cotas no quadro de terceirizados, critério de classificação dos processos licitatórios para que a empresa aponte mais ou menos quais são as políticas que ela tem. Nos restaurantes universitários e pontos de distribuição, produtos oriundos de agricultura familiar e orgânicos. Enfim, é isso. Eu tentei ser breve só para dar uma noção do que a gente está pensando, mas principalmente poder ouvir os convidados da mesa e a plenária. Obrigada. Agora, aproveita aí. Pode botar agora? Da disputa das formas de implementação na sociedade, nós vivemos um processo muito acirrado de 2000 para cá, né? E quando Iole me convidou para estar aqui, ela fez referência a um processo que eu particularmente vivi junto com muitos militantes e acadêmicos e estudantes no período de 2000, que eu acho que eu vou trazer algumas reflexões básicas para situar, né, um pouco do antes deste processo que é apresentado aqui pela UFBA, mas que certamente é base e referência para este momento que estamos e, a partir daí, avanços, né, que acredito que as outras participantes da mesa vão contribuir. No primeiro momento, acho que é importante frisar o quanto a luta pelas ações afirmativas estudantis, combinada com ações afirmativas de maneira geral, foi travada de maneira muito conflituosa e com reações muito contundentes, sobretudo de afirmarem que não teria resultado positivo este processo, né? Eu me lembro que no período de 2000, a primeira universidade federal a bancar, a partir do voto, o sistema de cotas nas universidades foi a UNB, em Brasília, combinando com duas estaduais, né? A UNEB, aqui na Bahia, e a UERJ, no Rio de Janeiro. E esses três celeiros, né,
combinando com a referência pelo Brasil afora, trouxeram várias reflexões e, sobretudo, muitas posições contrárias saíram do armário, né? E as alegações dessas posições contrárias, que são importantes para a gente referenciar essa reflexão aqui. Naquele momento, cotas nas universidades, eu vou usar como exemplo, né, tendo que as ações afirmativas são muito mais amplas do que isso, mas as cotas nas universidades, naquele momento, foi considerado como produto de toda a avaliação, de toda a reflexão trazida através de processos políticos e normativos anteriores, mas é importante que nós registremos aqui a efervescência gerada pela Conferência de Durban, em 2001. E naquele processo, então, quando as universidades, em conjunto, uma parte delas, se colocavam a favor das cotas e das ações afirmativas, surgiu, a partir deste universo, surgiram vozes de estudiosos, né, em geral, alguns de destaque, naquele momento, Ivone Marie, Peter Frey, do Rio de Janeiro, e tantos outros pelo Brasil afora, dizendo que as políticas afirmativas e as cotas não deveriam ser consideradas como avanço, como parte de processo de desenvolvimento de políticas estudantis, porque elas iriam levar a um resultado que seria, em última instância, a queda da qualidade do ensino, considerando a entrada de alunos negros, pobres e indígenas nas universidades. E o debate que isso gerou foi muito referenciado pela lógica de que a garantia da qualidade do ensino, ela tem o aluno como componente, mas o aluno não é exatamente o protagonista na sua entrada na universidade sobre a qualidade do ensino, e sim a estrutura da universidade através do seu corpo docente, dos seus projetos e programas educacionais, das suas proposições para a sociedade, né? E, além disso, outro argumento que era muito utilizado à época era de que a entrada desses alunos na universidade iria acirrar a racialização e também o conflito no convívio entre estes, né? E sobre essa alegação é importante refletirmos de que historicamente as universidades tiveram a ausência destes, né? Até um pouco tempo atrás, nas universidades públicas pelo Brasil, excetuando, de certa forma, alguns estados como Bahia, Maranhão, de maior contingente de negros, e aí não tinha muito jeito de não tê-los dentro da universidade, mas mesmo assim, as universidades públicas pelo Brasil afora, em muitas situações, dava para contar o número de negros e de indígenas dentro delas, né? Essa alegação de racialização e de acentuamento do conflito foi combatida por meio de referências políticas e cotidianas bastante contundentes, colocando que, primeiro, né, se há racismo e se havendo racismo forte, é o que nós afirmamos a vida toda, né? E a segregação nas instituições a partir do racismo institucional, fomos nós que geramos, considerando o histórico do nosso país, considerando a forma como o racismo engendrou na sociedade brasileira desde a época da escravização até os dias de hoje, né?
e o conflito, o suposto conflito, também é importante de avaliarmos o fundo racista desta visão, considerando que, né, por essa visão, afirmava-se que a universidade não é lugar para negro, para pobre, para indígena, etc. Né? Então, essas duas afirmações, que foram muito fortes naquele período, combinando com uma outra lógica em relação às políticas públicas, que se colocava o seguinte, de que políticas públicas inclusivas, políticas públicas voltadas à população pobre, era até admissível, né, considerando as políticas universais, e que elas puxariam as ações afirmativas, não as ações afirmativas, desculpa, mas puxariam como resultado a presença destes que as políticas de ações afirmativas traziam como foco. Então, visualizava-se naquela época um cunho muito universalista, né, ao se pensar as políticas públicas, e justamente por isso todo esse debate levou a um acirramento. Tem alguns textos, algumas reflexões daquele período em relação às defesas das ações afirmativas que colocam que nós vivemos, e ainda as decorrências disso está no nosso meio, de que nós vivemos uma guerra conceitual, uma guerra política que diz respeito à luta pelas ações afirmativas nas universidades. O que resultou, de certa maneira, de uma forma bastante como resposta a uma pressão social, resultou uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal trazendo essa temática, o que não é muito comum, né? Então, dois temas ligados a essa agenda das políticas de igualdade racial circundaram o Supremo Tribunal Federal nesse período, e uma delas permanece até o dia de hoje, e é interessante fazermos uma comparação entre ambas. Uma foi a lógica das ações afirmativas nas universidades públicas, o que resultou uma audiência em que o resultado da audiência, entre as posições de defesa e as posições contrárias, a avaliação feita pela militância acadêmica, pela militância dos movimentos sociais, é que essas argumentações que eu citei antes, de queda de qualidade do ensino, de conflito, racialização, de que as políticas universais puxariam o conjunto das outras, foram, na efervescência do debate, de certa forma, nesta audiência pública, questionadas e não foram vitoriosas no debate, né? Agora, o outro tema que circula ainda por dentro do Supremo Tribunal Federal são as políticas voltadas às comunidades de quilombos, né? Através do questionamento à constitucionalidade dessas políticas, e neste caso ainda não houve um encaminhamento prático em relação à defesa da permanência dessas políticas por meio do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito às políticas educacionais, a partir dessa audiência pública, que foi, se não me engano, em 2010, houve não só o avanço na formulação política, como a própria definição de leis, como a lei que garante a política de cotas nas universidades, acompanhada de várias outras, como a própria criação da Unilab, como um resultado conjunto das políticas de ações afirmativas, e dentro das universidades, alguns caminhos como estes que vocês estão seguindo aqui na UFBA, de tornar mais efetiva a política de ações afirmativas, não só
considerando a importância delas, mas a permanência e o fortalecimento delas, né? E nesta perspectiva, então, de formulação de leis e de referências práticas a partir desses debates políticos e institucionais, a avaliação que se faz hoje é de que vivemos avanços, sim, no que diz respeito à constituição de referências legais, normativas, mudou o perfil das universidades através dessa luta social, dessa luta política, no que diz respeito às questões étnico-raciais. Agora, o fato de termos tido avanços práticos e mudanças, não só simbólicas, né, nos faz refletir sobre para onde vamos, né? Qual é o sentido efetivo, sentido cotidiano de assentamento dessas políticas dentro das universidades públicas pelo Brasil afora e dentro do sistema educacional como um todo, né? Voltando um pouquinho lá atrás, quando falava do Supremo Tribunal Federal, nesse debate entre as políticas educacionais e as políticas voltadas às comunidades de quilombos, a avaliação que se fez à época é que, do ponto de vista conservador, eu diria, por pressão dos movimentos sociais, por pressão da luta pela democratização das instituições, a mudança em termos das políticas educacionais avaliadas do ponto de vista conservador, elas tornaram mais permitidas, entre aspas, do que as mudanças do ponto de vista colocado pelas comunidades de quilombo, que traziam e trazem a regularização fundiária como centro da sua luta, considerando que a regularização fundiária abala o sistema de propriedade, né, propriedade patrimonial, e a terra é um bem de valor patrimonial e financeiro muito caro aos setores conservadores. Quem tem, não abre mão, né? Então, comparando essas duas perspectivas, educação considerada como simbólica, né? Terra considerada como um bem patrimonial, um bem de capital, né? No sentido, o avanço para a educação, embora com pressão, considerado mais como um avanço simbólico por parte dos setores conservadores do que efetivamente de transformação e de valor econômico e financeiro comparado às políticas de quilombos. Mas chegando à pergunta, para onde vamos? Eu vou lançar aqui algumas questões para dialogarmos, né? Embora tenha mudado o quadro em relação à presença dos setores historicamente discriminados nas universidades públicas, a questão principal que nos coloca hoje a refletir é como garantir essa permanência com qualidade. E, nesse sentido, parte-se de uma reflexão se as universidades estão efetivamente preparadas para assumir essa mudança de maneira menos conflituosa, de maneira menos de maneira que não necessitemos tocar no cotidiano essas questões pelo embate, pelo conflito sistemático, né? A segunda questão, para refletirmos, diante dessa ampliação da presença desses setores historicamente discriminados,
como nós vamos fazer a relação entre, dentro da universidade, né, a partir das questões básicas de extensão, pesquisa e ensino, mas isso relacionando-se com a vida na sociedade, né? O mercado de trabalho, a inserção durante e pós a formação e a condução desse contingente de maneira a garantir maior acesso à vida pública do país. E uma última questão, meu tempo já se esgota, é também como trabalhar, né, de maneira mais efetiva no interior das universidades a própria estrutura curricular, né, e a relação desses temas oriundos deste pacote de ações afirmativas, como a questão de gênero, racismo, de inserção das questões de gênero, inserção das questões de superação do racismo, questões étnico-raciais e todas as outras, né? A minuta apresentada apresenta um monte de necessidades de superação de violência, sejam elas simbólicas e estruturais. Como trabalhar isso a partir da sustentação dos currículos? Os currículos ainda apresentam impermeabilidades, considerando que o currículo ele não nasce de maneira espontânea, né? Ele é produto da formulação dos professores, né? É produto da formulação dos setores estruturados dentro das instituições acadêmicas que ainda permanecem muito conservadoras, né? Então, são questões para se avaliar e, para finalizar, como parte dessa construção, considerando militância, inserção acadêmica, eu não tenho dúvida nenhuma de que os avanços existem, né? Me parece que o que nós precisamos é nos apropriarmos mais e mais desses avanços e, a partir da existência desses avanços, que em última instância significa ter auditórios lotados, não, este aqui com bastante presença de negros, de mulheres, de jovens, mas pelo Brasil afora, auditórios lotados de alunos, professores e comunidade de maneira mais acentuada, defendendo as políticas de ações afirmativas e fazendo parte delas, comparado a tempos anteriores em que os movimentos sociais, principalmente o movimento negro de mulheres negras, eram praticamente vozes isoladas dentro das estruturas institucionais. Então, estes são processos de mudança que nós temos que mais e mais valorizar e refinar o processo de defesa e de luta e, sobretudo, de afirmação dessas políticas no interior das instituições, como vocês estão fazendo aqui na UFBA. Agradeço, estou aqui para continuar o diálogo e finalizo trazendo aqui um grande axé a Luísa Barros, nossa companheira. Muito obrigada. Obrigada, professora Matilde. Vamos ouvir agora a professora Paula Barreto. Bom, gente, em primeiro lugar, bom dia. Agradecer ao convite feito aqui na pessoa da professora Iole, e prazer estar aqui na mesa, compartilhando com vocês esse momento. Vamos tentar ser breve, né? O tempo é curto, né? Eu vou me apoiar bastante, tomar como referência a primeira exposição da casa, me apoiar bastante na segunda exposição, da professora Matilde. E eu começo fazendo
uma pequena reflexão antes de tratar do tema que me foi proposto, né? Discutir a questão das ações afirmativas na UFPA. Eu queria retomar assim, um dado para a gente situar melhor no contexto essas transformações que sabemos que foram muito grandes nesses 10 anos. Mas a ideia é justamente pensarmos daqui para frente, né? Muitas pessoas têm se dedicado a analisar esses resultados, casos específicos, experiências específicas, discutindo a questão do rendimento dos estudantes, analisando esses números, enfim, né? Isso tem sido feito, acho importante a gente documentar bem esse processo, mas hoje nós não temos tempo para, né, assim, apresentar mais detalhes, inclusive números, né, para vocês sobre isso. Então eu queria primeiro lembrar o seguinte, pensando em termos de ensino superior, a gente vai se concentrar na questão do ensino, das políticas de ação afirmativa na educação, e ensino superior não vou abordar as ações afirmativas nas outras áreas mencionadas pela professora Matilde. Se retomarmos dados do último censo da educação superior de 2013, vamos constatar lá que houve uma expansão muito grande, né, desse acesso conferido através das matrículas em cursos de graduação, né, cujos processos seletivos que foram alterados ao longo dessa década com a criação dos programas de ação afirmativa nas universidades públicas, né, que é o nosso interesse principal aqui. Mas, do total de 7,3 milhões de matrículas que tivemos no ensino superior em 2013, 73,5% dessas matrículas estão em instituições particulares. São 5,3 milhões de pessoas matriculadas aí nessas instituições e apenas 26,5% em instituições públicas. 1,9 milhões aí tem federais, estaduais, municipais, e falando das federais especificamente, somam apenas 1,1 milhões. Em termos de quantidade de instituições, para vocês visualizarem também um pouco, né, são 2.391 instituições, 2.090 privadas e apenas 301 públicas, e dessas apenas 106 federais. É desse pequeno universo de universidades públicas federais que nós estamos aqui mais diretamente participando. E temos um novo marco legal, né, a chamada Lei de Cotas, que regula especificamente esse segmento. Embora sejam muito importantes essas transformações, essa discussão aqui, né, detalhes, ajustes, avaliação, a gente precisa colocar em perspectiva, porque de maneira geral, assim, eu acho que é algo para a gente debater, mas me parece que o interesse tem sido, nessa década, sempre muito menor quando se trata de pensar o que acontece no universo das instituições particulares, né? Elas continuam a crescer, continuaram a crescer nessa década. Eu poderia dar mais detalhes para vocês, mas não é o caso. Embora tenha havido crescimento em termos quantitativos de instituições públicas, embora tenham sido criadas novas vagas, expansão, turnos noturnos, etc., e tenha ocorrido esse maior acesso, a ampliação continua a ocorrer e de maneira mais acelerada também nas universidades particulares, que já vinha ocorrendo ao longo dos anos 70, 80, 90 e continuou mesmo nessa década das ações afirmativas. Então, isso me parece que a gente precisa atuar, temos muito a fazer no que diz respeito às instituições nas quais trabalhamos, né, públicas, mas a nossa tarefa é mais ampla, né? Temos que estabelecer interface com outros setores da sociedade, atuar também na educação básica, numa ponta, e atuar também nesse cenário mais amplo da educação superior. Nós ainda precisamos expandir esse sistema de ensino superior de maneira geral, porque a maioria dos estudantes na idade que se esperaria estão fora do ensino superior. Houve avanço nessa década, inclusive por conta das ações afirmativas, mas ainda assim, cerca de 50% da população de jovens que deveria estar no ensino médio não o faz. E mesmo com o avanço que tivemos nessa época, com a contribuição de todas essas políticas de ensino superior e mais as ações afirmativas,
somente uma minoria está no ensino superior. Então, é desse cenário que nós estamos falando. É aí dentro que nós estamos. Né? Então, a gente não pode ignorar o que acontece com as instituições particulares, porque é lá que está a massa, a maior quantidade, sem dúvida nenhuma, dessa população de estudantes. Me parece, eu me ressinto, acho que me preocupa assim, a gente que está, né, envolvido com essa área, vendo esse cenário, né? A gente precisa levar em conta isso. Então, nós nos concentramos até aqui, basicamente, em termos das políticas de ação afirmativa, nessas públicas, né, na questão do acesso. O acesso aumentou lá para as instituições privadas. O pior foi a criação do ProUni. Vocês devem conhecer, assim, pelo menos saber, né, como é que funciona, né, que essa política corre grande risco de ser interrompida, porque ela depende de transferência de recursos do Ministério da Educação, do governo federal, para essas instituições privadas poderem subsidiar o pagamento das taxas por esses estudantes. Me parece que já foi interrompido e se nós temos um cenário de incerteza nas instituições públicas, né, esse cenário de incerteza é muito maior nas instituições particulares, onde está essa maioria, como eu mencionei. Então, essa situação é grave, ainda há muita restrição do acesso. Nós estamos longe de resolver o problema simplesmente do acesso dos jovens aos cursos de graduação do ensino superior, por mais que tenhamos avançado. Né? Então, precisamos ir ainda muito adiante e trazendo mais para a nossa experiência agora, né? Como instituições federais e a UFP em particular. Já temos um novo marco legal para a pós-graduação. Então, ainda estamos no início dessa reflexão, tudo ainda está a ser feito para acompanhar a aplicação, realmente, a implementação dessa legislação, né, que estabelece a criação de cotas no acesso da pós-graduação. Temos a questão curricular, como foi mencionada, que ainda precisamos avançar muito, né? Acho que, né, a gente vai falar muito mais sobre isso, que mudanças estão ocorrendo na UFBA, por exemplo, para que a gente cumpra o que a LDB diz sobre a oferta de disciplinas obrigatórias e optativas em todas as áreas do conhecimento, tratando desses conteúdos. Não fizemos isso ainda, a gente ainda tem muito o que fazer, mas eu queria destacar um aspecto com o qual eu venho trabalhando e me interessando mais, e que me parece que a gente ainda tem muito o que avançar, é o que diz respeito à situação docente. Até agora, a experiência brasileira com as ações afirmativas se restringiu muito à questão dos estudantes e apenas de graduação. Recentemente estamos avançando para pós, mas a questão docente ficou de fora do debate público brasileiro, coisa que não ocorreu em outros contextos, como Estados Unidos, África do Sul, onde, quando essas políticas foram criadas, junto com alterações no acesso dos estudantes, houve também uma política de incentivo à criação de mais diversidade no corpo docente. Nós ainda não fizemos isso. Então, eu já, né, venho trabalhando com esse tema, tem alguns dados que levantei numa pesquisa que realizei com a apoio do CNPq, mas nós precisamos de dados sobre a distribuição da população docente nessa instituição e em outras, considerando cor, gênero, orientação sexual. Precisamos conhecer mais, saber melhor sobre como se reproduzem as desigualdades aí nesse setor. Principalmente precisamos debater mais sobre a distribuição desigual entre as posições de maior ou menor prestígio acadêmico dentro da categoria docente. Nós não sabemos onde estão, quem são, né? A gente precisa refletir mais, inclusive, sobre as políticas que precisamos nessa área. Isso também tem a ver com as questões de pós-permanência, né? Acho que faz todo sentido. Avançar a partir da graduação para a pós-graduação e também para a pós-permanência e para a categoria docente. A gente tem impressões sobre mudanças que ocorreram recentes importantes na categoria docente, mas é apenas isso. Então a gente realmente tem tudo para ser feito ainda nesse âmbito, incluir mais a abordagem interseccional, né? Não podemos mais pensar as ações afirmativas, nunca ocorreu, né? Porque se a gente verificar o desenho, né? Acabamos articulando questões econômicas com critérios étnico-raciais, outras categorias foram incluídas, vocês viram no documento apresentado, né? Mas isso precisa estar mais presente, ser mais central, ocupar um lugar mais central no desenho e na implementação
Então, eu vejo, como já caminhando para a conclusão, me deixa muito animada ver, né, a minuta que foi apresentada aqui, essa decisão institucional de avançar, né, nesse momento importante que completamos 10 anos, né, já passamos de uma década, né, dessa experiência da Universidade Federal da Bahia com os programas de ação afirmativa. Então, me parece que nós temos muitos desafios agora, né, diante de nós. Muitas transformações positivas que estão sendo documentadas no começo, mas muitos desafios também que são, vamos dizer assim, temos maior informação, maior conhecimento sobre esses desafios, até por conta dos resultados desses estudos, da nossa própria experiência, mas eu estou nesse momento assim, me sentindo muito ansiosa, né? Ao me deparar assim, com o tamanho, com a grandiosidade da tarefa que ainda temos pela frente, num cenário tão, vamos dizer assim, em que as resistências, em que as reações, né, conservadoras estão se tornando tão mais fortes. Obrigada. Obrigada, professora Paula. Vamos ouvir agora a professora Márcia Tavares, que vai falar sobre políticas para as mulheres na universidade. Bem, bom dia a todas e todos. Eu vinha pensando aqui e me lembrando à medida que as minhas colegas anteriores falaram, e me lembrando que em 2013 a gente foi procurada lá no MEI para discutir algumas questões relativas a situações de denúncia acerca de violência. Então, as alunas começaram a nos procurar para encontrar indicações para que nós pudéssemos orientá-las sobre como agirem e que medidas adotarem diante de situações de violência. E, naquela ocasião, eram alunas de serviço social, já que eu sou também no curso de serviço social, nós tivemos a oportunidade de organizar um encontro para discutir a violência na UFBA. E nesse encontro, algumas deliberações ou algumas recomendações foram tomadas, e nós enviamos um documento para a universidade, na época, para algumas medidas, né, fossem contempladas em políticas para mulheres. Mas a gente pensa assim, na verdade, essas políticas para as mulheres, a partir daquele documento que foi elaborado no encontro, em que pudemos ouvir depoimentos das alunas ou de professoras presentes, falaram de políticas para as mulheres com um recorte de gênero, né? Não bastava pensar só nas mulheres, mas era preciso ter na universidade uma política que tivesse esse recorte de gênero. O que eu quero dizer com isso? Entre as indicações se colocava, é preciso trazer para a grade curricular dos cursos, né, digo de todos os cursos, a transversalidade de gênero, e na ocasião étnico-racial, entre outros marcadores. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque a gente vem tentando, desde a implantação do curso de serviço social, que é um curso bastante recente na UFBA, imprimir no projeto pedagógico do curso essa transversalidade de gênero e étnico-racial. E eu estou falando de apenas um curso. Por que eu digo isso? Porque a gente tem vivenciado uma dificuldade muito grande. A gente tem encontrado resistências, a gente tem encontrado morosidade, a gente tem encontrado por parte das próprias professores, profissionais dos setores, essa dificuldade de mudança.
Então, a gente está falando dessas políticas que precisam trazer momentos de discussão para que as pessoas reflitam, para que as pessoas saiam de sua zona de conforto. A gente está falando de situações que, embora não sejam discutidas, né, são discutidas por minorias. E a gente está falando de situações em que a gente vai encontrar essa resistência, apesar de um discurso que se mostra simpático à causa. Não, eu não tenho nada contra, eu acho importantíssimo trazer essa transversalidade. Não, eu acho que a discussão de gênero, a discussão étnico-racial deve estar presente. Essas discussões são extremamente importantes, mas elas não estão presentes no dia a dia. Elas não estão nas salas de aula, né? Elas não estão presentes nas discussões e elas não têm, muitas vezes, por não estarem presentes, por não forçarem a essa comunidade refletir sobre essas questões, elas são silenciadas, né? Elas se permanecem presentes nas relações, na comunidade acadêmica, mas de forma mascarada. Então, vejamos, nós temos encontrado, quer dizer, situações, por exemplo, em que, enquanto coordenadora mesmo, a gente recebe mensagens ou somos procuradas em alguns momentos para saber como lidar com um aluno que quer usar o seu nome social. Sim, mas na hora que eu for chamar na matrícula, está lá escrito José. E como que eu vou chamar de Márcia, por exemplo? Do mesmo modo, a gente vai encontrar situações em que são relatadas, a gente sabe que existe violência contra situações de violência contra a comunidade LGBT, a violência está presente na UFBA, mas a gente não fala sobre isso. Recentemente eu orientei um TCC e a minha aluna tentou entrevistar algumas pessoas sobre isso, mas não houve retorno, embora ela esteja, essa violência ela esteja explícita nos muros. Mas quando está no muro, às vezes a gente vai e apaga, como ocorreu lá em São Lázaro. Mas falar sobre isso, não, é claro que não. Então, a gente encontra, por exemplo, alunas que continuam sendo assediadas. As alunas são assediadas e a gente tem depoimentos de alunos que foram assediados por professor. A gente tem situações de alunas que sofrem assédio sexual dentro do ônibus da universidade. Isso significa, por exemplo, mas como que a gente vai pensar? É preciso falar sobre isso. E criar uma política significa trazer, por exemplo, tomar iniciativas concretas, como, por exemplo, procurar capacitar esses servidores técnicos que atendem esse alunado. É preciso fazer com que nós, professores, discutamos essas questões. É claro que valores que aí estão muitas vezes profundamente cristalizados, são difíceis de serem mudados. As mudanças não ocorrem de imediato. Elas ocorrem, às vezes, muito mais lentamente do que a gente gostaria. Mas é preciso a gente provocar.
E as políticas, elas servem para que tenhamos voz. É preciso que a gente traga discussões, é preciso que adotemos medidas que vão desde promover, né, essa discussão sobre gênero, sobre raça, etnia, orientação sexual, etc. Sobre as diferentes formas e identidades de gênero que aí estão presentes na nossa sociedade, é preciso que a gente leve para os cursos, né? A gente tem uma pós-graduação, por exemplo, que trabalha a partir de uma perspectiva de feminista, que traz estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismo, mas não significa que a gente também não tenha encontrado resistências, né? Há resistências, inclusive, em relação à nossa própria existência, né? Como lidar com essas situações, e principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né? Onde esse tipo de discussão vem sendo execrada pelas forças conservadoras e reacionárias que a gente tem por aí, né? E que tem estado bastante presentes nesse cenário, né? Extremamente complexo que a gente vem vivendo. Então, entendo que criar essas políticas é de fundamental importância, mas é preciso também, né, materializá-las. Nós estamos no primeiro passo, que é formular uma política pública atenta para essas questões na universidade, né? Mas é preciso, como a própria Cássia colocou, é um primeiro desenho que já é bastante importante por conta dessa iniciativa. E pela primeira vez a gente está formulando políticas para as mulheres nessa universidade, e a gente sabe que as mulheres são maioria nas universidades, né? Mas é preciso levar essas mulheres também a participarem. É preciso que as demandas dessas mulheres sejam ouvidas. Nas verbalizações das mulheres, que a gente coloca, quando a gente discute, elas falam de uma coisa que eu acho fundamental, que elas dizem, devia ser criado um setor na UFBA, ou uma ouvidoria de gênero. O que elas queriam dizer com isso? É que se tivesse uma escuta qualificada, sensível às questões de gênero, né? E a gente poderia acrescentar sensível às questões étnico-raciais, diversidade, etc. Mas criar essa política significa tentar imprimir isso na nossa universidade, né? Mas é preciso que essa política ela não fique apenas no papel, né? Essa política ela precisa ganhar vida. E ela ganha vida através da nossa pressão também organizada, né? Essas políticas elas não são criadas ao mero acaso. Elas são criadas porque existem demandas, porque aqueles que fazem essa universidade, né, eles têm nos forçado a pensar uma nova universidade, né? Determinadas questões que antes eram ignoradas já não podem mais ser, né? Muitas vezes eu encontro, por exemplo, o curso de serviço social, ao chegar em São Lázaro, né, ele tem trazido determinadas questões que
antes não eram muito aventadas. Então, e de vez em quando eu escuto assim, mas vocês gostam de uma confusão. Vocês de serviço social não ficam muito quietas. E o que isso decorre? Significa as reivindicações. Que tipo de reivindicações? Somos uma maioria de curso composto por mulheres. E nossas alunas e professoras precisam de segurança. Dentro dessas políticas para as mulheres devem ser pensadas também a questão da segurança de mulheres ou professoras que são muitas vezes intimidadas em sala de aula porque estão discutindo as questões de gênero. Mais de uma vez já aconteceu de um parceiro que está insatisfeito e que quer pressionar a ex-companheira para voltar para ele e entrar numa sala de aula, num horário em que quase não há mais ninguém na universidade, e a forma de intimidar a professora também é falar que a culpa daquilo que está acontecendo, da moça não querer mais estar com aquele companheiro, é das feministas. E que feministas são essas? São exatamente aquelas que estão ali e que fazem parte do grupo que trabalha as questões de gênero. Nossas alunas têm sido alvo, muitas vezes, de agressão, têm sido alvo, e professoras também têm sido intimidadas em outros campos aqui da universidade. Então, a gente fala também dessa questão de segurança não só física, mas também de termos espaço para colocar nossas questões. E quando você traz discussões como essa, você está produzindo muitas vezes removimentos, e isso incomoda. Em relação a isso, quer dizer, recentemente uma das nossas professoras, por conta exatamente dessa exclusão da discussão de gênero dos planos municipais, etc., uma das nossas professoras estava em sala de aula já no final do período e um indivíduo entrou em sua sala de aula com um discurso bastante agressivo. E ela foi intimidada, as alunas estavam com ela na sala, então é preciso que a gente tenha mais segurança também. Essas questões que produzem mudanças e que trazem para a universidade discussões até então ainda pouco exploradas, têm produzido desconforto em determinados grupos. E é preciso, com essas políticas para as mulheres, pensar de que mulheres também a gente está falando. É interessante a gente lembrar que não existe uma mulher universal. São várias as demandas e essas mulheres também precisam ser ouvidas. Quando você pensa até mesmo em relação às políticas... Bom, só para concluir, que não está meu tempo. Nessas políticas que foram colocadas, e políticas de ações afirmativas, nós também temos que pensar na própria resistência, muitas vezes nas pós-graduações, em relação a essa inclusão. Porque ainda se tem um modelo extremamente conservador em que a pós-graduação é pensada como um espaço para poucos,
em que as cotas nem sempre são bem-vindas, porque se exige da pós-graduação uma excelência que talvez aquelas pessoas não venham a ter, ou não venham acompanhar a profundidade das discussões que são colocadas. Então, a gente está querendo falar exatamente dessa dificuldade, dessa resistência diante de novas incursões na universidade. Ainda é tudo muito recente e a gente sabe que essas políticas que estão sendo desenhadas agora dependem de cada um de nós, de cada um de vocês, para serem implementadas. E é claro que se fortalecerem e se consolidarem. Eu acho que é apenas um primeiro passo e essa mesa serve apenas para sensibilização, para provocação, para despertar o interesse de cada um de nós, para que vocês se somem nessa luta por uma universidade em que, por exemplo, as alunas, alunos possam ser e crescerem da maneira que desejam, numa universidade que defenda a igualdade. Obrigada. Vamos ouvir agora a professora Viviane Vergueiro sobre as políticas de gênero e diversidade na UFBA. Bom dia a todas as pessoas. Muito bom estar aqui. Eu venho aqui em substituição ao professor Leandro Collin, que está aqui no auditório ao lado. Fico muito honrado em participar dessa mesa sobre ações afirmativas e diversidade. Como dizer? Eu entendo que quando a gente pensa em questões de gênero e diversidade, quando a gente pensa em particular nas questões de acesso e permanência de pessoas trans na universidade, nas universidades, como ressoando o que a professora Paula comentou, a universidade pública é um universo muito pequeno em relação a como a gente pode pensar ações afirmativas nas universidades. Então é uma honra muito grande estar nesse espaço. Em particular pensando que, em memórias, eu quero começar aqui, tanto reconhecendo que a centralidade das lutas raciais, das lutas centradas na questão racial, na emergência das ações afirmativas nessa instituição, como também em memória, nas comunidades LGBT, muitas vezes a luta é de uma sucessão de obituários, e nas questões raciais isso não é diferente. Então, pensar na memória do estudante Diego Vieira, que foi assassinado na UFRJ, pensar na memória de Leonardo Moura, que foi assassinado aqui no Rio Vermelho, pensar que as comunidades LGBT, quando se pensa o acesso e a permanência delas na universidade, muitas vezes a gente está pensando em sobrevivência nesse espaço, em sobrevivência a agressões, em sobrevivência ao fascismo. Então é muito central assim, pensar, quando a professora Márcia fala em segurança, pensar que segurança é uma questão crítica para as comunidades LGBT e mais do que tudo, aqui penso enquanto pesquisador e enquanto anarquista também, que a resistência a essas violências não vai se dar, muitas vezes, através da confiança nas instituições. E aí a importância da gente pensar para além das instituições, para além da segurança precarizada e terceirizada, além de pensar nas polícias institucionalizadas, braços armados de genocídios, enfim. Quero dizer da minha relação com a UFBA, eu vi um post ontem da professora Paula Gonzaga, ela falando da experiência dela com a UFBA. A minha é muito recente, eu tenho 4 anos aqui em Salvador e aqui na UFBA. Então, para mim, eu penso as ações afirmativas a partir desse lugar, enquanto pesquisador em gênero e sexualidade e centralizado nas questões LGBT. Então, quando eu penso a existência dessas questões nas ações afirmativas, junto
com esse caminho já trilhado, com esse caminho que vem sendo trilhado nas questões sociais e também a partir das perspectivas feministas e LGBT. Eu vou fazer uma fala bastante breve, né, dialogando um pouco sobre algumas medidas que a gente pode pensar e dialogar nas ações afirmativas e particularmente centralizando, né, ressaltando o que a professora Paula também colocou, a questão da interseccionalidade e a importância dela para a gente pensar as ações afirmativas como um todo. E mais do que pensar as ações afirmativas, e essa é uma proposição de diálogo mesmo, né? A partir de uma visão interseccional, a partir de uma visão de que a universidade tem déficits teóricos pelas ausências históricas, ausências interseccionais de raça, de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual, de tantos outros marcadores, as ações afirmativas são um instrumento político de descolonização epistêmica da universidade. Essa é como eu vejo a importância, né, das ações afirmativas, mais do que necessariamente, mais do que, né, incluindo-se as dinâmicas de reparação, de acesso igualitário de oportunidades ao acesso à universidade, ao ensino superior, quando a gente se posiciona pelas ações afirmativas a partir de uma perspectiva de que essa é uma questão necessária para que a universidade produza mais e melhores conhecimentos, a gente se permite reverter, inclusive, o discurso conservador de que elas são meramente, não sei, a institucionalização do racismo, como se colocou em algum momento, né? Ou que há uma ameaça à qualidade do ensino. E aí a gente pode se perguntar, é uma ameaça à qualidade do ensino ou à qualidade da produção de conhecimento para quem? Né? E essa é uma questão importante, particularmente quando a gente pensa interseccionalmente. Falo também a partir de a partir do pertencimento a uma comunidade trans que majoritariamente não está sequer terminando o ensino médio, a educação básica. Então, essa é uma reflexão que a interseccionalidade também informa, no sentido de pensar que as comunidades trans não são homogêneas. A minha presença enquanto professora substituta no IAC, a minha presença enquanto pesquisadora no grupo Cultura e Sexualidade é uma presença também atravessada por diversos privilégios. O privilégio do meu pertencimento, tanto à branquitude quanto à descendência asiática, é um pertencimento privilegiado de classe, é um pertencimento privilegiado de acesso à universidade pública, num tempo em que na Unicamp, onde eu me formei, o máximo que se tinha eram alguns pontinhos no vestibular, um vestibular extremamente elitizado, e hoje ainda é um debate corrente, né, como a gente pensa ações afirmativas em outras universidades, na Unicamp também. Então, quando eu penso em memória, também eu quero pensar na memória de todas as pessoas trans, travestis, homens trans, mulheres trans, que não puderam sequer pensar em existir ou permanecer nesse espaço. E ainda é um esforço ativista muito grande, e eu espero que ninguém saia daqui com a impressão de que a UFBA ou outras universidades são espaços acolhedores das populações trans. Que eu possa existir é mais um mérito, é mais uma relação com os meus privilégios do que uma relação com, efetivamente, a gente poder pensar que pessoas trans podem existir tranquilamente aqui. Mesmo com portarias de nome social, mesmo com garantias oficiais de que podemos acessar os banheiros de acordo com os nossos gêneros, essas ainda não são garantias de fato dos cotidianos. As resistências de professores ao nome social, por exemplo, se traduzem em expulsão desses espaços. O não acesso ao banheiro se traduz em questões de saúde muito graves para a população trans. E eu acho que quando a gente pensa ações afirmativas na universidade pública, a gente também está pensando, aqui em diálogo muito com Paula, que foi uma fala muito profunda, assim, né? A gente está pensando que aqui pode ser uma fagulha para que outras instituições pensem em ações similares. Em termos do acesso e permanência mais relacionado ao espaço, né? A permanência material e simbólica dos espaços. Se o nome social é uma realidade na UFBA desde 2014 e já foi seguindo um histórico de muitas normatizações de nome social em outras universidades,
o universo das universidades privadas ainda é muito tímido esse tipo de demanda. É muito tímido ainda esse tipo de portaria ser aprovada e regulamentada. Quando a gente pensa a permanência e a assistência, eu quero pensar muito particularmente nas questões de saúde, da cobertura de saúde na universidade. E isso implica tanto pensar a hostilidade do sistema de saúde como um todo em relação às populações trans, quanto repensar, e aqui é um desafio das ações afirmativas, né, como transversalizar essas questões até o ponto da gente transformar os currículos para que eles sejam úteis, no fundo, às nossas comunidades. Como que a gente vai repensar as maneiras como as ciências da saúde encaram nossos corpos? Porque é uma episteme que ainda é muito regida pelo olhar do outro diferente, pelo paradigma do normal versus anômalo, normal versus transtornado, normal versus doente. E a despatologização das existências trans, no caso, tem muito a ver também com o desmantelamento do racismo nas ciências da saúde. No sentido da gente, peraí, vamos partir de outras linguagens, vamos partir de outros paradigmas de como olhar a diferença. Acho que isso é muito caro às comunidades LGBT como um todo. A luta por despatologizar e entender que a ciência pode produzir conhecimento relevante a partir de outros paradigmas. Falei da segurança, né, no campus e fora dele, né, nossa comunidade. O Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo. Então, a questão da segurança é uma questão crítica para as nossas comunidades e para a comunidade LGBT como um todo, né? E nas intersecções de classe, de raça, isso se torna particularmente grave. A gente tem casos notórios, por exemplo, de como o Estado policial é frequentemente um grande agente de violência contra essas comunidades. Então a gente se coloca diante de um impasse também enquanto comunidades LGBT, particularmente comunidades LGBT racializadas, pobres, de como a gente resolve as questões da segurança, sabendo que, né, como eu vi na música de MC Carol, né, a justiça é complicada quando o assassino está fardado. Né? Então, como dialogar, como pensar a nossa segurança dentro do campus, como pensar a nossa segurança na sociedade, enquanto comunidades trans, enquanto comunidades LGBT. E era um pouco por aí que eu queria, né, abrir esse diálogo. Eu fico muito feliz, assim, mais uma vez, de participar desse debate. Acho que, como a professora Márcia também disse, né, transversalizar as questões de identidade de gênero, de sexualidade, em relação aos currículos, em relação à arquitetura dos espaços. Eu acho que a questão dos banheiros não é meramente a questão de pessoas trans existirem nos espaços, mas é a questão de a gente se colocar a questão de como repensar a arquitetura como um todo das universidades, da sociedade. E eu entendo que é isso, né? Que as ações afirmativas podem ser esse instrumento de disputa política central para a gente repensar, né, a quem é de direito cada um desses espaços. E a questão não é meramente de inclusão nos espaços historicamente de privilégio, prestígio econômico, de poder econômico, de poder de decisão. Mas a questão que é mais profunda é de como a gente transforma esses espaços para que eles sejam verdadeiramente acessíveis e verdadeiramente, não só de permanência, né? Não só de, nossa, passar pelos anos de formação aqui, sei lá, sendo a única pessoa trans do programa de pós-graduação. Tendo que, né, sempre ser aquela pessoa da minoria que traz o debate, porque o debate é silenciado. Né? A gente só vai sair dessa agonia na medida em que a gente transforma a estrutura, os currículos e tudo mais. Então eu queria pensar essas ações formativas em relação à gênero e sexualidade a partir desse prisma, né, de como eles se inserem em debates mais amplos da nossa relação enquanto comunidades com um mundo que é brutal e que é golpista. Muito obrigado. Obrigada, Liliane. Vamos passar agora a palavra para a professora Janja Araújo.
Bom dia a todos e todas. Primeiramente para atender. E dizer da minha alegria de estar aqui compartilhando desta mesa com pessoas que eu admiro e que cada uma delas, de alguma forma, se constitui também uma referência na minha formação política, nas minhas trajetórias acadêmicas. Bacana também ser a última, porque a gente mais ou menos pega, uma das últimas, porque a gente pega a fala das nossas colegas e aí a gente transforma aquele script inicial, né? Então, eu quero aqui de público, obviamente, começar parabenizando a nossa vice-reitora, a Cássio Maciel, e o pró-reitora Cássio Maciel e a sua aguerrida equipe, né, pelo esforço na implementação de políticas de ação afirmativa, sobretudo ao longo desses últimos anos, interferindo, né, na cena política da universidade, através da realização de uma série de atividades, né, em que viabiliza, né, o reconhecimento das distintas pautas que as políticas de ação afirmativa, de certa forma, são desafiadas a contemplar, né? E eu acho que essa gestão tem feito isso com muita ousadia, embora também saiba com pouco dinheiro. Eu sou do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo, da Faculdade de Filosofia, mas esse não foi a minha porta de entrada na Universidade Federal da Bahia. Eu entrei pela Faculdade de Educação e fiquei por alguns anos. Eu queria contar um pouco dessa minha experiência, né, mandando um abraço para os alunos da FACED, até porque eu gostaria de usar esse exemplo um pouco para balizar o tema sobre o qual eu vou me dedicar nesses poucos minutos que tenho, para que a gente possa também depois seguir na discussão. Quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Educação estava completando 40 anos. E eu entrei e queria, já existia a Lei 10.639, né, de 2003, e eu entrei então formando um grupo de estudos, um grupo de pesquisas, e queria oferecer, naquele contexto daquela faculdade, uma disciplina de educação das relações étnico-raciais. E me foi apresentada uma série de dificuldades para a implementação desta disciplina. Uma coisa que depois, posteriormente, a gente iria perceber, inclusive, por que os alunos e alunas da universidade, também em determinados momentos da sua trajetória, encontram dificuldades em prosseguir dentro das suas ousadias temáticas a estudar os temas que selecionam para os seus trabalhos de conclusão de cursos e são convidados delicadamente a produzirem aí mudanças de percurso e de trajetória. Pois bem, então, uma vez, aspas, impedida de produzir aquela disciplina, eu fui, então, a gente que aprende a gingar sabe mais ou menos como é que o mundo se comporta. Então eu fui e apresentei uma outra disciplina que, por ironia, a gente começou a chamá-la de DDD, que era Diversidade, Diferença e Direito. E na primeira turma dessa disciplina, um número pequeno de estudantes matriculados, né, e foi a única vez que aquela disciplina teve aquele número pequeno, porque a partir daí ela passou, de certa forma, a apresentar, né, o interesse e a demanda que estava ali bloqueada dentro daquela faculdade, né? Nós reunimos esse grupo para fazer um levantamento e era o presente que a gente queria dar, eu juro para vocês, era o presente que eu queria dar para a Faculdade de Educação naquele momento, fazendo um levantamento, não vou nem dizer dos últimos 10 anos, mas dos últimos 5 anos, sobre a produção daquela faculdade nesses campos de pesquisa sobre raça, gênero, feminismo, desigualdades e tal. Colocamos uma série
termos para indexar as buscas. E não conseguimos. E olha que eram 3 grupos articulados, um para fazer um levantamento na produção dos estudantes na graduação, outro nos grupos de pesquisa e outro na pós-graduação. Né? Então, assim, somente a partir do termo diversidade, né, naquele momento, foi possível a gente levantar uma produção significativa de estudos na área de educação especial, ou seja, educação para as pessoas com deficiência. Então, isso me chamou a atenção a um tema que, agora aqui nessa mesa, eu quero trazer para que a gente possa discutir no contexto das sessões afirmativas, e que eu venho tentando trabalhar e chamar a atenção disso já há algum tempo, e que já foi aqui, obviamente, citado pela professora Matilde Ribeiro e também pela professora Paula Barreto e também pela professora Viviane, que é a questão das bases das estruturas curriculares, né, das matrizes curriculares desse curso. Eu me lembro que em vários momentos dentro da minha trajetória na universidade, em alguns momentos de pico, vamos dizer assim, em que questões internas chegaram para buscar resposta da UFPA com relação às políticas de promoção da igualdade no campo da educação, no campo curricular, eu fui chamada, em alguns momentos, pela própria estrutura administrativa da universidade, a dizer ou informar para a universidade, e ligavam as pessoas que trabalhavam, observe o meu gesto, com esses temas. Né? Então, isso, de certa forma, evidenciava, né, que uma universidade, mesmo já estando inserida num contexto de adoção de política de ação afirmativa / cotas, né, ela desconhecia ou, né, ainda existia uma série de entraves com relação a um reconhecimento mais eficaz do significado político das ações afirmativas, não única e exclusivamente para as populações negras, mas para a sociedade brasileira como um todo. Né? Obviamente, isso indica para a gente uma série de questões que a universidade coloca e que tem sido impeditiva do desenvolvimento, do maior desenvolvimento, não apenas do quadro docente, mas também do quadro docente e técnico-administrativo da universidade como um todo. Né? E nesse sentido, mais uma vez também, né, nessa gestão, não cabe ressaltar o papel da própria PROAD num programa de formação para técnicos administrativos no contexto de raça e gênero, né, que vem atraindo a atenção. Foi muito bacana você saber que 2 instâncias da administração da universidade promovem um curso que pouquíssimo tempo depois aquela turma estava esgotada e teve a exigência de se abrir uma nova turma. Como é fantástico saber e ver hoje de manhã cedo pela televisão os estudantes quase quebrando os vidros do teatro Gastronomia ontem, né, porque queriam ter acesso não apenas a assistir uma palestra de Marilena Cauí, mas de participar, né, como sujeitos produtores de conhecimento e linguagem de falares, né, no evento de ontem à noite. Então, isso para mim é extremamente importante, porque eu só consigo pensar a questão da qualidade educacional quando a educação reverbera a justiça social. Né? Então, pensar a qualidade educacional é pensar a justiça social. Né? E, obviamente, nenhum programa de ação afirmativa se sustenta quando se, teoricamente, abre as portas para que o aspas diferente entre e nada sobre ele entra junto. Né? E nada sobre ele entra junto. Vocês querem o que é nosso, mas não nos querem. Nos querem, mas não querem o que é nosso. Não nos querem com o que é nosso. Né? Então, essa equação precisa, de uma certa forma, ser desmontada. E o desmonte dessa equação perversa
né, aí consolidada nessas estruturas curriculares, elas, de certa forma, né, no mundo mais amplo, vamos dizer assim, ela tem se deparado com uma série de temas agregados também para os quais a universidade não tem produzido o debate que lhe é exigido, não apenas no contexto das instituições públicas de ensino superior, mas no contexto do ensino superior como um todo, né, inclusive pensando esse cenário que a professora Paula trouxe com relação à educação, ao ensino privado, né, que questões como, por exemplo, a não discussão dentro das universidades do Estado laico, né? E por que eu estou acentuando essa questão do Estado laico? Porque a gente sabe que uma das responsabilidades, que é a responsabilidade da universidade, a formação inicial. Portanto, não deveria ter sido necessário que o Ministério Público entrasse em ação para que universidades federais cumprissem aquilo que é lei. Né? Existe a Lei 10.679, existem as diretrizes da educação das relações étnico-raciais, como existe a diretriz da educação pedagógica, e as universidades tinham a obrigação de estar formando para e em todas as áreas. Até porque as próprias diretrizes, elas vão desmontar, elas vão desbancar os limites produzidos pela própria lei, pelo próprio artigo da LDB, né, quando institui a 10.639, que fixa isso em 3-4 áreas específicas, disciplinares. E as diretrizes vão produzir esse desmonte. Né? Então, esse processo, ele chama também a atenção da gente, só tenho 5 minutos, para algumas questões que estão incluídas nesse desmonte que eu estou chamando a atenção aqui, que é necessário, né? E que passa, obviamente, pelo contexto das privatizações dos saberes. Né? E para o desmonte e a privatização do saber só se evidencia pela reflexão em torno do conceito de equidade sociocognitiva. Porque é através da equidade sociocognitiva que a gente vai desmontar aquilo que dentro dos movimentos negros, dentro do movimento de mulheres negras, a gente trata como epistemicídio, por exemplo. Né? Então, isso aí é importante para que a gente perceba que, da mesma forma que a gente luta pela garantia de direitos como saúde, educação, moradia, né, e educação, a gente tem que pensar o sistema escolar, né, como uma comunidade de conhecimento, não a única, mas como uma das comunidades de conhecimento inserida no contexto de outras comunidades de conhecimento, né, e que, como tal, elas devem refletir as bases de enfrentamento a essa privatização das áreas de saberes e dentro das áreas dos seres cognoscentes. Né? Porque a gente enfrenta aí esses dois princípios, né, na linha de privatização do conhecimento. E aí eu estou falando de conhecimento como bem público, obviamente, né? Que é você privatizar as áreas e uma vez, né, você ter... E como essas áreas são privatizadas? Através dos financiamentos de pesquisa, através das políticas de publicação, né? E através dos sistemas nefastos de avaliação, né? Para os quais a gente sabe, já estão aí explicitados em muitos mundos na nossa cidade, a nossa vida, obviamente, não cabe no Lattes. Né? Então, esses sistemas de privatização, eles precisam ser dialogados, porque, obviamente, né, quando a gente evidencia aqui, né, as desigualdades que operam, né, nas dificuldades e nos abismos que exigem contornos distintos por homens e mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, né, e outros marcadores, a gente obviamente não pode achar que o enfrentamento a isso se dá sem que essas reflexões elas sejam levadas às últimas instâncias. Né? Então eu finalizo por aqui. A Sorioli já está ali olhando atravessada, né? Dizendo que é preciso, né? Nós estamos agora
observando, assistindo, indignados, indignadas, né? A supressão das epistemologias de gênero nos nossos planos de educação nacional, estadual, municipais, aí no Brasil inteiro. Nós estamos assistindo, indignados, né? E ainda pacificados diante do avanço, né, de projetos bombásticos como Escola Sem Partido, etc. E nós sabemos que no fundo, mesmo sabendo que no fundo, o que se busca atingir é exatamente, né, o enquadramento e o esvaziamento dos temas, né, que defendemos e para os quais nós nos reunimos nessa manhã nesse auditório. Muito obrigada. Obrigada, professora Janja. Vamos ouvir agora a professora Denise Vieira, ouvidora da UFBA. Bom dia, eu estou muito feliz de ver esse auditório cheio. Queria parabenizar e agradecer a professora Iole pelo convite e homenagear também a nossa professora Cássia, porque desde que a ouvidoria foi criada e foi nesse reitorado do professor João Carlos Salles, que eu e Cássia temos unido forças aí nessa trajetória de formular, de estimular a formulação de políticas e dispositivos que venham fazer com que a universidade avance. Foi um prazer também ouvir todas as companheiras aqui, porque para a ouvidoria, para nós, foi bastante enriquecedor todas essas formulações. Então, vejam, eu queria só rapidamente contextualizar, ampliando um pouco esse debate, e lembrar que as universidades federais hoje estão sofrendo do mal chamado capitalismo acadêmico, ou seja, um atravessamento forte das políticas neoliberais de Estado que se tornaram um sistema normativo, atingindo até a subjetividade, ou seja, estamos vivendo a era da subjetividade neoliberal. Por que eu digo isso? Porque essa subjetividade neoliberal está permeada de valores de competição, dominação, individualismo, egoísmo social. Por que eu faço essa colocação? Porque dentro desse egoísmo social emergem os comportamentos fascistas que têm como alvo as mulheres, os negros, os trans. Então, é por isso que é necessário a gente entender tudo que está em volta, interferindo nessa questão nossa da sociabilidade, da convivência universitária, dentro e fora da universidade. Desde que a ouvidoria foi criada, que eu recebo os estudantes, docentes, discentes, docentes, técnicos, todo mundo, inclusive de fora da universidade, e nós temos estimulado e conseguido que esquemas punitivos sejam acionados. Então, nós temos hoje 9 processos administrativos contra docentes que praticaram assédio moral e assédio sexual. Dentro desses, 2 estão relacionados com as questões de gênero. E são realidades desses processos extremamente preocupantes, assustadoras até, surpreendentes de você pensar que dentro de uma universidade federal você alisa os bancos, né, para ser mestre, doutor, pós-doutor, tridoutor, internacional doutor, e o crescimento socioemocional e ético-moral não acompanha. Então, nesse sentido, as falas aqui da transversalização do tema da convivência, das diferenças, da diversidade é fundamental. Mas eu acho que precisamos ir além da transversalização do tema nos currículos nossos das universidades. Por quê? Porque o modelo de violência de Galton, ele diz o seguinte: você tem um iceberg que é o que você vê, os comportamentos fascistas, violentos, discriminatórios, mas você tem
no iceberg, a parte invisível, que é a estrutura, são as condições estruturais que geram a cultura dentro da universidade. Então, nós temos que atacar a estrutura, a cultura e o comportamento. Certo? E aí, quando eu falo a estrutura, por exemplo, eu penso na precarização do trabalho docente, que é um outro determinante que dificulta muito a atuação no que diz respeito à questão da discriminação, dos preconceitos. Os docentes das universidades federais hoje enfrentam uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque eles são premiados pela pesquisa por publicar, inclusive até existe um hashtag, publique ou morra. E aí, qual é a consequência? A docência vai sendo marginalizada. E no momento que a docência é marginalizada, vocês podem imaginar o que acontece com os estudantes pobres, que vêm do interior, com muitas dificuldades, negros, enfim, toda essa realidade, toda essa nova cara que, felizmente, a Universidade Federal tem hoje, de inclusiva, mas que não está sendo acolhida de forma adequada, porque inclusive a sala de aula é o grande âmbito, embora que os estudantes circulam em outros lugares, como o SUFBA, no RU, também temos problemas nesses dois âmbitos, mas assim, a sala de aula é onde se passa mais tempo e onde se dá a realidade do crescimento e da aprendizagem. Então, nós estamos especificamente muito preocupados com esse âmbito da sala de aula, porque esse docente, principalmente na graduação, está fugindo dela. Então, vamos ter que atuar nisso também, isso que eu chamo questões estruturais, de trazer esse docente de volta e também capacitá-lo para entender que nova universidade é essa que ele tem diante dele e quais são as atitudes éticas e morais que ele precisa adotar. Então, nós da ouvidoria chegamos a essa conclusão. Não podemos ficar só escutando, nós temos uma escuta bastante sensível. Eu tenho uma equipe de 8 pessoas e que muitas vezes as pessoas chegam na ouvidoria e a gente ouve e no final a gente pergunta assim, qual é o seu pedido em relação à ouvidoria? Algumas vezes as pessoas dizem assim, não tenho pedido, eu queria falar, aqui ninguém na universidade me escuta. Então a ouvidoria está sendo esse espaço de escuta, independente das denúncias. Mas as denúncias são feitas e no que diz respeito à reação em termos de processos administrativos, nós estamos encaminhando todos eles quando eles são necessários. Agora, o que nós pensamos é o seguinte, você vigiar e punir só não resolve, certo? Então, é necessário, ficou muito claro para nós, a necessidade de criar uma série de estratégias proativas, né, que trabalhem a violência, né, nas suas questões, na parte do iceberg, que não se vê na dimensão estrutural e na dimensão cultural. Em função disso, nós estamos fazendo um périplo em todas as unidades da UFBA, propondo uma série de atividades proativas. Uma dessas já está em andamento, que é uma formação que a gente chama de agentes sociais de mudança, que funciona aos sábados, onde a gente discute fortemente a questão da diversidade. A diversidade é um tema frequente, mas não é só a diversidade, é o protagonismo, é a luta. Certo? Porque ao lado do currículo nós entendemos que a formação de coletivos em toda a universidade, em rede, isso sim também pode ser de um grande avanço. E por falar nas questões de gênero, depois do congresso mesmo, eu já recebi um convite da professora Graciela para a gente já, e a professora Ioli também está envolvida, que é para a gente já iniciar a discussão para a criação de um protocolo de proteção à mulher. Então, a ouvidoria está criando, estimulando que coletivos se formem para atuar em rede e que a gente possa fazer esse papel de congregação e depois encaminhamento das decisões. Também estamos estimulando de forma proativa a criação de grupos de reflexão das práticas docentes com os docentes e com
os estudantes. Enfim, nós estamos muito convencidos de que as questões de convivência, as questões de sociabilidade, envolvendo no centro a questão das cotas, é um tema que tem que vir para o centro do debate, tal como todos os outros temas da universidade, tecnologia, psicologia, ciências sociais. Então, a nossa luta dentro da ouvidoria vai ser trazer à luz esse tema, o tema da nossa convivência, e óbvio que no coração desse tema estão as ações afirmativas, estão e todas as implicações que essas ações têm hoje do ponto de vista do acolhimento e de medidas que venham a garantir que o nosso estudante possa estudar tranquilo, porque uma coisa que tem me tocado profundamente é a energia, sabe? A energia que é roubada dos estudantes que se articulam para ir na ouvidoria, iniciar um processo contra um professor. Aquilo leva um tempo, é um desgaste, eles correm riscos nesse movimento, e nós ajudamos de todas as formas, mediamos os conflitos, mas eu fico pensando de que efetivamente toda essa energia teria que estar sendo direcionada para o processo de ensino e aprendizagem. Obrigada. Obrigada, professora Denise. Pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar a mesa, vamos chamar a próxima mesa, e depois nós fazemos um debate coletivo. E aí eu gostaria de convidar as pessoas, que estão lá atrás, que venham, aqui tem cadeiras, para a gente poder sentar e assistir a próxima mesa. E eu gostaria de convidar as integrantes dessa nossa mesa aqui que permaneçam no auditório para que a gente possa depois fazer o debate. Obrigada.